Nós começamos nesse clipe o capítulo 2. Esse é o capítulo de convecção forçada em escoamentos externos. É o primeiro capítulo em que nós vamos tratar de classes de problemas, né? Existem diversas classes de problemas em convecção. Elas, nessa disciplina, estão separadas nos capítulos. Então, escoamentos externos, escoamentos internos, convecção natural e por aí vai, né? Então, nesse capítulo, nós vamos aplicar pela primeira vez alguns daqueles conhecimentos que foram construídos no capítulo 1. No capítulo 1 foi um capítulo de introdução à convecção, onde, além da dedução dos balanços de massa, quantidade de movimento e energia na forma diferencial, os quais foram simplificados para o caso da camada limite de velocidade, camada limite térmica, e permitiram resolver alguns problemas, né, nós conseguimos deduzir, a partir desse conhecimento gerado, algumas relações funcionais fundamentais que definiam, por exemplo, o número de Nusselt em função do número de Reynolds, do número de Prandtl, por exemplo, para que a gente pudesse calcular o coeficiente de transferência de calor para algumas situações. Então, foi visto que aquelas relações estão longe de ser relações puramente empíricas. Existe todo um arcabouço teórico que nos permitiu chegar naquelas relações funcionais, né, em função dos parâmetros adimensionais, para calcular, por exemplo, o coeficiente de transferência de calor e resolver problemas de projeto térmico de equipamentos, por exemplo, né? Então, agora a gente vai aplicar pela primeira vez esses conhecimentos para classe de problemas de escoamentos externos. Então, o que define, né, como é que a gente pode definir um escoamento externo? Um escoamento externo é aquele em que as camadas limite se desenvolvem livremente, sem restrições ou confinamentos impostos por outras superfícies, né? Então, estou querendo aqui fazer um contraponto entre um escoamento sobre uma superfície qualquer, né? Por exemplo, no desenho que é mostrado aí, a gente tem uma bolinha de golfe, uma bolinha de tênis, perdão, mas poderia ser uma bolinha de golfe, poderia ser uma placa, por exemplo, um aerofólio, né? A camada limite está livre para se formar, mas se eu tivesse duas placas paralelas, né, formando um canal, logo as duas camadas de limite, né, da placa de cima e da placa de baixo, elas iam se encontrar e toda e qualquer porção do escoamento ia ser hidrodinamicamente afetada pela presença da parede, né? Então, ou seja, não haveria mais camada limite, mas sim um escoamento dito escoamento interno, um escoamento confinado, né? Então isso é que define ou diferencia o escoamento interno do escoamento externo. O escoamento externo existe uma camada limite, né, que se desenvolve livremente, né? E o nosso maior interesse aqui é estudar como ocorrem essas interações térmicas entre fluido e superfície. Tá? Devido a uma complexidade que é inerente ao escoamento dos fluidos ao redor de corpos em escoamentos externos, por exemplo, a presença de turbulência, a presença de separação da camada limite, que é um fenômeno que nós vamos estudar aqui nesse capítulo, e até a própria transferência de calor, que torna a abordagem mais complexa, é uma alternativa comum simplificar as geometrias, ou seja, adotar algumas geometrias padrão para representar os sistemas de engenharia. Então, nós fazemos isso, por exemplo, com a adoção das seguintes geometrias simplificadas para estudar o problema de transferência de calor de convecção. Então, a placa plana, por exemplo, escoamento paralelo, o cilindro, escoamento cruzado, uma esfera, né, são essas geometrias ditas padronizadas. É claro que, por exemplo, o escoamento ao redor de um cabo suspenso, né, ele vai ser aproximado para um escoamento ao redor de um cilindro. Um escoamento ao redor de um aerofólio, por exemplo, em muitas situações ele pode ser aproximado como escoamento ao redor de uma placa. E o mesmo vale, por exemplo, para feixes de tubos em um trocador de calor. Então, abordagens do tipo semi-empíricas ou semi-analíticas permitem que a gente possa expressar o número de Nusselt local ou o número de Nusselt médio para calcular o coeficiente de transferência de calor local ou médio, né, a partir dessas duas expressões que envolvem
o número de Reynolds, que aí vai precisar ser definido com base em um comprimento característico específico, e o número de Prandtl, né? Então, ao longo de todo esse capítulo, nós iremos utilizar e deduzir relações dessa natureza para nos auxiliar no projeto térmico de sistemas. Então, a primeira geometria que a gente vai estudar é a placa plana com escoamento paralelo laminar a temperatura de parede constante. Nós já tocamos nesse problema no capítulo 1, não resolvemos, né? Cercamos, na verdade, esse problema e nos utilizamos dele para definir uma série de conceitos, como foi visto lá, mas agora é a primeira vez que a gente vai realmente chegar em soluções para o número de Nusselt local, para o número de Nusselt médio e para os coeficientes de atrito local e médios também, para essa geometria. E essa, na verdade, é a geometria mais simples, né, com o problema mais simples que a gente pode resolver. Mas mesmo assim, a sua resolução ela já é um tanto complexa. Então, o livro-texto ele apresenta a chamada solução de Blasius, que ela também é apresentada em outras disciplinas, Mecânica dos Fluidos 2, por exemplo, para resolver o escoamento, né, a camada limite hidrodinâmica. E uma solução similar à solução de Blasius pode ser adotada para a camada limite térmica, né. A solução de Blasius ela se utiliza do conceito de similaridade na camada limite, que é uma ideia do Prandtl, que foi implementada por um sujeito chamado Blasius em sua tese de doutorado, 1908, se não me engano. E a partir de então deu-se uma revolução na aerodinâmica, porque foi possível resolver um problema bastante importante que permitia calcular o arraste em superfícies, né. Aqui nós não vamos tratar da solução de Blasius propriamente dita, né? Apesar dela ser uma solução hoje completamente dominada e é possível de se programar essa solução no computador e resolver até por um método de integrais, eu vou partir para uma abordagem um pouco mais simplificada, baseada em análise de escalas, né, para que a gente possa chegar em relações matemáticas que representem o número de Nusselt e o coeficiente de atrito. Tá? Então o que a gente tem aqui são as equações governantes da camada limite, né? Aqui a primeira equação, a nossa equação da continuidade, né? Aqui a equação da quantidade de movimento, já com simplificações da camada limite, e aqui nós temos a equação da energia, as quais estão submetidas a essas condições de contorno que aparecem aqui. Ó. Nós temos a condição de não deslizamento em U, a condição de não deslizamento em V, ambas aplicadas em y igual a zero na parede. Existe também a condição em y infinito lá na corrente livre, e aqui nós temos a temperatura prescrita na placa em y igual a zero.